conversando um pouco sobre mim, a gente já estava conversando um pouco sobre a disciplina. Eu vou dar uma dica para vocês. Façam a atividade de frequência. Façam, independente de presença ou não. Assim, para meio... Como é? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Vai ser bom para a saúde, gente. Vai ser bom para a saúde, para o conhecimento. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Me recuso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o andamento da disciplina, sobre o andamento da matéria em relação à minha gravação de semana passada? Alguém teria alguma dúvida? Confesso, professor, que eu não tive nem tempo de assistir o vídeo, mas prometo para você que esse final de semana eu vou assistir. Sério, estava bem corrido daí. Acho que para todo mundo, né, que trabalha e está trabalhando essa área de saúde aí, acho que a gente trabalha mais em casa do que no próprio serviço, né? Então, mas para você que esse final de semana eu assisto, já até salvei, eu estava lendo algumas coisas ali. Inclusive, fiz atividade, tá? Não assisti, fiz atividade. Mas eu assisti o vídeo, sim, na final de semana, daí semana que vem a gente marca as dúvidas, se tiver, para a gente esclarecer. Foi um vídeo de explicação da disciplina, né? Eu queria lembrar de uma coisa, tem mais material complementar, pessoal. Toda semana eu vou colocar um artigo científico para vocês. Toda semana. Se eu não me engano, semana passada eu coloquei um artigo meu, inclusive, que saiu há 10 dias atrás, da minha especialidade. Não é querer me mostrar, é só que vocês me conheçam um pouco mais. O tipo de trabalho, equipes de pesquisa que eu estou envolvido e etc. Tá? Mas, a partir de agora, prometo que eu não vou colocar nenhum artigo mais meu, tá? A não ser que seja de interesse específico, um assunto muito específico, tá? Mas leiam o artigo científico que eu colocar toda semana. Gente, vamos ser sinceros, não é obrigatório ler aquele artigo. Não é, vamos ser sinceros, não é obrigatório. Só que eu acho, assim, vocês são biomédicos, vocês não são qualquer coisa. Vocês são profissionais muito importantes e que têm uma grande capacidade. Vocês têm que se acostumando com essa questão científica. Temos falado tanto de ciência e ideologia nos últimos meses, né? A ideologia vence, a ciência vence, não sei quem. Eu não gosto desse papo, mas vocês fazem ciência, vocês são importantes para a ciência. Ah, professor, mas eu não vou ser pesquisador. Não interessa. A ciência estará sempre em vocês, principalmente pela capacidade de raciocínio que a ciência pode dar para vocês, tá? Então, é importante que vocês leiam. Eu sempre falo, quanto mais você lê, maior conhecimento e maior capacidade de raciocínio você adquire. Gente, olha assim, eu sou doutor, puxa vida, eu sou doutor há 19 anos e meio. Talvez alguns de vocês não tenham essa idade. Mas eu sou doutor há 19 anos e meio. Até hoje eu leio e muito. E muito. E muito, bastante. Até pegar um livro aqui, ó. Tá na minha cabeceira aqui do lado, eu leio todos os dias O Fungo que Fez John F. Kennedy presidente dos Estados Unidos. É um livro de divulgação científica, mas é o livro que está na vez agora, para eu ler. Eu já li em livros, este ano, 30. Eu leio em torno de 7.000 páginas por ano, de livros, fora revistas, artigos e etc. Então é bom, quanto mais vocês lerem, melhor. E atenção, ano que vem vocês estão fazendo TCC, pessoal. Vocês têm que ir se acostumando com esse tipo de leitura, esse tipo de escrita. Ah, professor, a gente faz projeto integrador. E olha, eu tenho visto muitos alunos crescendo bastante no projeto integrador. Isso me deixa muito feliz. Mas o TCC é ainda mais puxado que o projeto integrador, bem mais puxado. E vai ser mais exigido pelos professores.
tá? Então, adquiram esse hábito. Para ajudar vocês um pouquinho, toda semana eu vou colocar um artigo científico em português. Esse que eu coloquei semana passada era em inglês, que eu publiquei junto com um grupo numa revista lá europeia, mas eu vou colocar sempre artigos em português para vocês irem acostumando. Independente de qualquer coisa. Professor, odeio análise ambiental. Ai, meio ambiente é uma droga, professor, não deveria existir meio ambiente, etc. Mas leia um artigo. Vocês têm que passar na disciplina de qualquer jeito, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês vão se identificar com muita coisa que vocês vão ver aqui na disciplina. A área da análise ambiental é apaixonante. Apaixonante. Pessoal, eu vou pedir uma ajuda para vocês agora, tá? Eu, no semestre passado, dava minhas aulas com o Zoom. E o Zoom sempre aparecia quando tinha um aviso, aparecia eu ali do lado e tal, quando eu fazia a apresentação. Mas no Google Meet, e eu achei maravilhoso que a Uniandrade padronizou todo mundo agora com o Google Meet, sem problema, ótimo, fantástico. Ele permite uma série de coisas para os professores, estou adorando, mas eu ainda estou me acostumando, estou pegando ainda o jeito, os atalhos do Google Meet, né? Esse programa que a gente está usando. Então, assim, quando eu for compartilhar a apresentação para começar a falar, não vai aparecer nenhum aviso para mim. Então, pode ser que alguém esteja querendo entrar na aula, e eu preciso permitir, só alguém fala, professor, tem gente querendo entrar na aula, tá bom? Olha, tem a Franciele, está querendo entrar na aula. Então, eu vou pedir ajuda de vocês. Pode ser, pessoal? Vocês me ajudam? Oi, Franciele, tudo bem? Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Vou adorar dar aula para vocês, espero que vocês também gostem da nossa aula. Bom, fale. O professor, tira uma dúvida, não sei se eu não estou conseguindo achar ali, mas eu estava olhando ali dos artigos, impressão minha, ou será que repetiu aquele que fala da doença de Chagas de Marcarena, do Pará? É isso mesmo? Não... Porque eu tentei achar o outro ali da semana 1, eu baixei ali a pasta da... Será que não tá? Eu vou ver depois, tá? Da semana 1. Aham. Daí eu falei assim, olhei ali, mas não sei se ele vai se adaptando de alguma forma. Você não conseguiu, conseguiu ver o artigo da semana 1, é isso? Exatamente, da semana 1, que é do dia 3 ao dia 9, né? Tá. E daí até baixei ali, ele fala da temporal da doença de Chagas e seus fatores de riscos. Mas não está lá o artigo. Não, ele tá lá o artigo, mas eu acho que ele, para mim, dá a impressão que ele está repetido da semana 1 para a semana 2. Artigo... Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Pode ser que eu tenha compartilhado o errado, tá? Aliás, não foi para vocês que eu compartilhei, então o artigo... agora ele atualizou ali para mim. Agora é o do 2, fala do tabagismo da poluição ambiental, tá certo? Isso daí, tá, tudo bem, então. Não, agora Então, tá certo. Olha só, Juliana trouxe um novo coleguinha aqui, olha que legal. Como que é o nome dele, ou dela? Dele, né? Não estou enxergando direito. É dele, é o Eduardo. O Eduardo, eu não estou enxergando. É que o áudio da Ju tá ruim, professora, ela não consegue falar. Não, tudo bem, sem problema. Olha que bonito. Ela fala, mas a gente não ouve. Que saudades. Aproveite, Ju, porque essa é a melhor fase da vida. A minha filha tem 15, meu filho tem 18. É muito melhor quando tem essa idade, daí eles ficam mais juntos da gente, etc. Aproveite, tá? Bom, pessoal, então vou compartilhar aqui, quero ver se eu consigo puxar. Vamos lá.
Deixa eu ver. Vocês estão enxergando? Por favor, alguém fale algo. Sim, tá compartilhada a tela. Ah, ótimo, pessoal. Então, eu sempre vou usar o mesmo template enquanto a gente estiver em pandemia, né? Aliás, esse final de semana bateu 100 mil mortos. Eu sempre falo 100 mil famílias, 100 mil corações, 100 mil pessoas queridas por alguém. Vamos tomar cuidado, pessoal. Então, a gente sempre vai começar, vai para o título da disciplina, qual semana que é e a matéria que a gente vai usar na semana, que a gente vai falar na semana. Como vocês sabem, meu nome é Klaus Dieter Zauter. Pessoal, quando a gente está falando em análise ambiental, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é meio ambiente, né? E, assim, algumas vezes a gente tem certas visões românticas, ou não tem visão nenhuma, mas afinal, o que é meio ambiente? A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os seres vivos. Então, ambiente vem do latim, significa ambio, ambire, ao redor de ambos os lados, andar em volta, em torno de alguma coisa. Inclusive, quando a gente fala meio ambiente, é uma redundância, né? É um dos únicos idiomas no mundo que a gente usa duas palavras que têm o mesmo sentido. Meio também é em volta, o que tem em volta, o que acontece ao redor, assim como o ambiente. Então, é uma redundância. Então, meio e ambiente significam entorno, envoltório. Por que o professor Klaus fala isso? Parece que é aula para criancinha. Não, mas não é. Pessoal, a gente tem uma tendência em separar o ser humano do resto. Mas tudo é meio ambiente. Aonde a gente vive é meio ambiente. Vocês estão em casa. Aquilo é o meio ambiente. O bairro de vocês. Alô? Oi, Aldo. Isso. Tá tudo certo aí, pessoal? Eu não estou vendo vocês. Bom, continuando então. O bairro de vocês é um meio ambiente. A cidade é um meio ambiente. O estado é um meio ambiente. Tudo. A gente tem aquela mania de, floresta amazônica, temos que preservar a floresta amazônica, mas ela está tão longe. Tudo que é bom, que tem que preservar, está longe. Não. A gente também tem que preservar o que está ao nosso redor. Este é o nosso meio ambiente. De nada adianta a gente viver na sujeira, na poluição, acabando com todos os seres vivos à nossa volta. Alô? Oi? Tá ouvindo, professor? Oi. Dá para ouvir. Tá? Tudo certo? Tá. Ô, Fran, desliga seu microfone. Eu acho que é isso. Pessoal, vamos deixar os microfones desligados. E daí, quando alguém quiser fazer uma pergunta, sério mesmo, pode parar, dá um grito lá, professor! Pode parar e estejam à vontade. Eu sempre falo, pessoal, não existe pergunta idiota, idiota pergunta que não foi feita. Estejam à vontade, a qualquer que seja a pergunta. Então, eu quero que vocês tenham em mente, meio ambiente é tudo que está na nossa volta, pessoal. Meio ambiente não é só Mata Atlântica, floresta amazônica, ou floresta equatorial na África, elefante, girafa. Tudo isso é meio ambiente. Mas o que está à nossa volta também é meio ambiente e a gente tem que começar a prestar atenção nisso. O meio ambiente a gente pode separar em dois grandes grupos. E quando a gente faz essa separação, a gente não está falando só de espaço local, concretamente. Mas a gente também faz essa separação pensando na condição de existência de vida no nosso planeta. Então, as duas grandes separações, classificações de meio ambiente, é meio ambiente natural e meio ambiente artificial. O artificial ainda pode ser subdividido em fabricado e domesticado. Vamos pensar assim:
Fabricado, cidade. Nossa, a gente faz uma modificação extrema. Se você pegar fotos não, mas pinturas de Curitiba do século XVIII, por exemplo, Curitiba, ou a região de Curitiba no século XIX, você não consegue saber que aquilo é Curitiba. Curitiba hoje está muito diferente. Então, a gente, nas cidades, tem uma capacidade de modificar totalmente o ambiente em volta. Nada mais é como era antes. Por isso a gente chama de meio ambiente artificial fabricado. E também o meio ambiente artificial pode ser classificado como domesticado, onde que a gente modifica, mas não modifica tanto. Então, esse é o caso típico do agronegócio. Eu coloquei aqui um plantio de essência florestal, mas pode ser a agricultura, pode ser a pecuária. Eu vou modificar o meio, eu vou tirar a floresta, vou plantar outras coisas, mas a modificação não é tão extensa e intensa quanto uma cidade. Eu ainda consigo reconhecer alguns componentes daquele meio ambiente original. E qual é esse meio ambiente original? É o que a gente chama de meio ambiente natural. São regiões, eu acho que tem gente querendo, deixa eu entrar aqui, tem gente querendo entrar. Opa, eu ouvi um barulhinho, então. O meio ambiente natural são caracterizados por regiões autossustentadas, quer dizer, tem uma série de relações ecológicas entre os diferentes organismos que faz com que aquele ambiente cresça e se desenvolva. Então, meio ambiente natural e artificial. Artificial, fabricado, típico cidade. Domesticado, artificial, domesticado, típico campo. Né? O agronegócio, por exemplo. Gente, por que a gente tem tantos problemas ambientais agora? E olha, ninguém me convence que a gente não tem problema ambiental. E eu acho que vocês vivem na saúde de vocês todos os dias isso, né? Quantos têm rinite, por exemplo? Quantos têm outros problemas de saúde ligados à qualidade do ar, qualidade da água que bebe, qualidade do solo da onde tira as plantas que vai comer e assim por diante, né? Então a gente tem uma série grande de problemas ambientais e esses problemas vêm basicamente dos recursos que a gente tira do meio ambiente para produzir os nossos bens e serviços e depois o que fazer com o que sobra deste uso, né? Seria o nosso lixo, os nossos resíduos, o despejo de materiais e energia não aproveitados. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. O ser humano sempre fez isso. Sempre, sempre, desde a pré-história. Quem conhece aqui o litoral do Paraná sabe que em alguns lugares tem uma estrutura chamada sambaquis. Sambaquis de 7, 8, 10 mil anos. O que era o sambaqui? Era o depósito de lixo dos indígenas que habitavam a região litorânea. Tem até Santa Catarina, tem muitos sambaquis, etc. Mas eles comiam marisco, pegavam a casca e jogavam num canto. Faziam um vaso de cerâmica, o vaso quebrava, jogavam naquele mesmo canto. É claro que eles não tinham os materiais que a gente tem hoje. Por isso, a gente pode dividir esses problemas ambientais em duas grandes eras: a era pré-revolução industrial e a era pós-revolução industrial. Gente, se não fosse a Revolução Industrial, eu não poderia dar aula para vocês agora, né? A Revolução Industrial permitiu, deu um grande avanço para o ser humano em termos tecnológicos, sem dúvida nenhuma. Mas ela também trouxe consigo uma série de problemas, principalmente pelo aumento da escala. Com máquinas eu posso fazer mais produtos, mais processos, mais serviços, tornando-os, inclusive, cada vez mais baratos. Né? Acho que alguém está querendo entrar também. Vamos lá. Sem problema nenhum.
trazendo, inclusive, uma série de produtos que talvez a gente não pudesse usar se não fosse a Revolução Industrial. Se fosse tudo feito manualmente como era antes, seria extremamente caro. A Revolução Industrial veio para ficar, foi linda, maravilhosa, fantástica, graças a Deus temos. Mas ela, infelizmente, trouxe um efeito secundário, danoso. E esse efeito é que a gente tem que começar a pensar. Gente, eu falei para vocês que um dos grandes problemas é quando o ser humano tira recursos do meio para usar. Ah, mas professor, então eu não posso fazer. Claro que pode, mas a gente tem que pensar bem como, quanto, quando fazer, né? Entre esses recursos que a gente tira do meio, a gente chama de recursos naturais. A gente tem 3 grandes grupos. Na verdade, vocês aprenderam lá no colégio 2 grandes grupos, né? Mas eu, Klaus, coloco mais um grupo aqui, já vou explicar para vocês. O primeiro grupo são aqueles recursos naturais não renováveis, que são basicamente os que se esgotam com o uso. Petróleo, carvão mineral, gás natural. A gente sempre descobre novas jazidas de petróleo, mas o petróleo um dia vai acabar. Mas tem aqueles que são esgotáveis, porém, todavia, entretanto, podem ser reciclados. Querem ver um grande exemplo? Metais. Né, o alumínio, que é um composto, né, o alumínio não existe naturalmente, ele é um composto feito pelo homem, mas ele pode ser reciclado. Então, eu não preciso ficar tirando o tempo todo do meio. Tem aqueles recursos naturais renováveis que nunca vão se alterar com o uso. Energia solar, ventos e marés. Gente, a energia solar só vai acabar quando acabar o Sol. Mas daí, quando acabar o Sol, acabou o ser humano, acabou a Via Láctea, sei lá mais o que, acabou nossa galáxia, acabou tudo, né? Acabou o Sol, acabou tudo, né? Ventos faz parte da dinâmica do planeta. Marés, quem é responsável pela maré? Pelas marés no mundo inteiro? A Lua. Ela tem uma força de gravidade tão grande que quando ela se aproxima, ela puxa grandes massas de água, né, que são móveis. Maré só vai acabar se acabar a Lua. Mas eu garanto para vocês, se acabar a Lua, o planeta Terra também acabou. Mas tem aqueles renováveis que a gente está acostumado a lidar com eles, que eles podem se alterar com o uso. Eles podem se esgotar, se manter ou mesmo aumentar. Querem ver um exemplo? Madeira. Se eu começar a tirar toda a madeira, não vai mais ter árvore para nascer outras árvores. Apesar que é um recurso renovável, sempre uma árvore vai dar semente para formar outra árvore. Se eu tirar tudo, não tenho mais fonte de semente. Então ela acaba. Foi o que aconteceu na Ilha de Páscoa, com o povo lá, Rapa Nui, né? Que eles foram tirando as árvores, de repente, eles não tinham mais o mesmo ecossistema. E daí a civilização deles foi acabando. Mas, pessoal, tem aqueles recursos que uma hora a gente trata como renováveis e outra hora como não renováveis. Nem todo mundo considera isso, nem todo mundo concorda com isso, mas são aqueles recursos que se alteram com o uso. E tem um grande exemplo, um grande, enorme exemplo que vocês têm que começar a colocar na cabeça. Água. A Terra é o planeta água. A gente tem água, gigantescas quantidades de água na forma gasosa, vapor d'água, na forma líquida, oceanos, mares, rios, lagos, água salgada e água doce. E na forma sólida, gelo, né? Nas grandes altitudes, ou no Polo Norte ou no Polo Sul. A água na forma sólida, na forma de gelo, né? Água nunca vai faltar no nosso planeta, pessoal. Eu garanto para vocês, nunca vai faltar água. O que vai faltar, e daí a gente tem que prestar atenção, e daí vocês entram firmemente como biomédicos na análise ambiental. É água potável. Vamos pegar o exemplo do Rio Barigui, que passa ao lado da Uniandrade.
Vocês estão cansados de passar por ali. Por que a gente não pega a água do Rio Barigui para beber, para tomar banho? Porque a água está suja. A água está extremamente poluída. E assim que a gente voltar da pandemia, inclusive, eu vou convidar vocês a fazer um experimento com a água do Rio Barigui. Nós vamos lá coletar a água do Rio Barigui e vamos fazer um experimento ecotoxicológico, lá quando a gente voltar da pandemia, tá? Já estão convidados. A água limpa, a água potável, a água de beber, esta talvez acabe. Então, apesar da água, a gente considera um recurso renovável, porque ela tem uma quantidade tão grande, tão grande, tão grande, que não tem jeito de acabar. Tá? Só se acontecer um desastre, mas daí o menor problema é a água, o resto que é o problema, né? A própria integridade do planeta. Mas a água limpa, a água potável, esta está acabando. Né? E não é só no caso de emergência hídrica seca, como Curitiba está passando agora, mas também por causa disso. E esses recursos que a gente tira do meio, eles é que vão dar o nível de produção das coisas que a gente produz no dia a dia, como, por exemplo, alimentos. E teve um naturalista, filósofo, ele foi um pouco de tudo, chamado Malthus, perdão, no século XVIII, ele escreveu um livro muito interessante. Até hoje esse livro é comentado, pessoal. Em 1798, ele escreveu um ensaio sobre a população. E Malthus dizia assim, uma população, quando não controlada, tende a aumentar numa progressão geométrica. Lembram lá do colégio? Enquanto os meios de subsistência cresceriam numa progressão aritmética. E o que dá isso? Falta de recursos. Aqui eu coloco a escassez de alimento, mas não é só a escassez de alimento. Então, olha, a população, ela cresce numa progressão geométrica, aqui essa linha baulada aqui, né, arredondada, isso é característico de uma progressão geométrica. E a produção de recursos, principalmente alimentos, ela não cresce da mesma forma, ela cresce numa progressão aritmética, sempre no mesmo ritmo. Então, o que vai acontecer? Uma hora ou outra, a população ultrapassa a capacidade de recursos do planeta para serem oferecidos para essa população. E daí, aqui eu tenho um déficit, eu tenho uma falta, eu tenho uma escassez. Essa diferença entre recursos e população é uma chamada escassez. Gente, o Malthus dizia isso em 1798 e a gente ainda passa o mesmo problema até hoje. Como que a gente pode ver isso? Principalmente fome, principalmente pobreza. É claro que isso tem a ver com política, com corrupção, com roubo, isso e aquilo. Mas a gente vive um dilema, sim. A gente está tentando aumentar a nossa produção de recursos para dar de comer para toda a população mundial, mas estamos com bastante dificuldade. Tá? Em 1968, Harding, ele publicou numa grande revista científica um trabalho chamado A Tragédia dos Comuns. E ele falava assim, certos problemas não têm solução técnica. E dava como exemplo disso que uma população, uma terra finita, quer dizer, oferecimento de recursos que o planeta dá, só pode suportar uma população finita. Vocês já devem ter ouvido, sempre em julho, agosto, esse ano ainda não vi nenhuma notícia, talvez por causa da pandemia, mas que fala assim, os recursos naturais para o ano X acabaram hoje. O que significa isso? Que a capacidade do planeta em repor aqueles recursos acabou hoje. Acabou agora, em agosto. Mas como que a gente vai sobreviver até o final do ano? A gente vai começar a tirar da reserva. E essa reserva só vai ser para alguns. Né? É claro que isso acontece o ano inteiro. A gente utiliza essa data de julho, agosto, só como
um chamariz, só para chamar a atenção mesmo das pessoas. Mas a gente tira muito mais do que o planeta consegue repor. E alguns grupos gastam mais recursos. E daí sobra, ou não sobra, para outros grupos. Por isso a gente vê, esse é um dos motivos, não só esse, mas para a gente ver pobreza, a gente vê pessoas com problemas de saúde seríssimos, por causa do ambiente onde vive, a gente vê pessoas com fome, mesmo em um país riquíssimo como o nosso no Brasil. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem a maior área agriculturável do mundo. Já hoje, o Brasil é considerado um dos celeiros do mundo. Tem algumas estimativas que falam que daqui 20, 30 anos, o Brasil vai ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Não só para o próprio Brasil, mas para o mundo. Em 1970, quer dizer antes já, na década de 60, mas durante a década de 60, culminando em 1970, um grupo de pesquisadores de várias áreas diferentes, então foram biólogos, médicos, biomédicos ainda não existiam naquela época, infelizmente, né, uma profissão mais nova, mas foram agrônomos, economistas, filósofos e etc., se reuniram para discutir o que estava acontecendo no mundo. Eles fizeram uma série de simulações estatísticas e chegaram à conclusão seguinte: se não mudar nada na maneira que as pessoas consumiam, o quanto elas consumiam, vai haver um crescimento muito grande pelos recursos que o planeta nos ofereceria. E daí, com o tempo, não ia mais ter esses recursos, a produção ia cair e ia elevar a taxa de mortalidade, doenças, subnutrição, etc. Esse relatório, que se transformou num livro, foi feito por esses especialistas e eles deram um apelido lá para o grupo deles de Clube de Roma. E eles escreveram um relatório chamado Limites ao Crescimento. Vocês podem acompanhar pelo desenho. Tem essa linha azul com bolinhas no meio, sei lá se é bolinha, que são os recursos naturais. Vocês podem ver, e aqui em vermelho contínuo é a população. Quanto mais aumenta a população, mais diminui os recursos naturais disponíveis ao ser humano. Chega a população ultrapassar a oferta de recursos naturais. Esse é o ponto de crise do Malthus, lá de 1798. E daí a população cresce mais, os recursos naturais vão caindo, né? Você veja só, quanto mais eu tiro recursos naturais, mais eu vou produzir alimentos. Só que vai chegar um tempo que eu não vou mais ter recurso natural. Alimento essa linha verde aqui no gráfico. E assim vai. Produção industrial, essa linha cinza vai aumentando. Daí, quanto menos recursos naturais disponíveis, diminui a produção industrial e assim vai. Eles chegaram à conclusão seguinte, que em 2100, se a gente não fizesse nada, a gente ia ter um colapso na população. E a população ia terminar 2100 com 5 bilhões de habitantes. Hoje a gente já tem 7 bilhões. E se a gente fizer alguma coisa sem colapso, a população vai chegar em 11 bilhões de habitantes. E eles disseram que o ponto de virada ia ser 1999. Na minha opinião, a gente ainda não chegou no ponto de virada. Por uma coisa, talvez vocês concordem comigo. O ser humano, ele está num lugar, em pé, de repente começa a entrar água. Sobe pelo tornozelo, chega na canela, né, vai até o joelho. Ah, tá tranquilo, não vou morrer afogado. Vai subindo, chega na cintura, chega na barriga, dá aquele friozinho na barriga, né? Opa, tem que fazer alguma coisa. Chega aqui no queixo. Daí o ser humano pensa assim, se eu não fizer nada, eu vou morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando a água chega no queixo, a gente começa a mudar de atitude. A gente muda a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de produzir. Hoje a gente já tem muitos carros elétricos
A Tesla está se tornando um grande produtor de carros mundial só com carros elétricos. Hoje, muitos países, inclusive o Brasil, tem grande percentagem de sua energia produzida por energia eólica, por energia fotovoltaica, energia hidrelétrica, né? E assim por diante. Só para de curiosidade, vocês sabem, já falei para vocês lá na gravação, sou filho de alemão, tenho muito contato com a Alemanha ainda. Ano passado, teve um dia que a produção de energia eólica do vento na Alemanha foi tão grande, tão grande, tão grande, e energia produz, tem que consumir. Não tem como armazenar, é difícil o armazenamento de energia. E eles produziram tanta energia que eles pagavam para o consumidor final, lá na casa de vocês, para consumir a energia deles, para eles não perderem aquela energia. Teve um dia que isso aconteceu na Alemanha, só um dia. Então, eles estão fazendo uma grande virada na produção de energia, fechando as usinas nucleares e outras instalações termoelétricas e tal, que produzem muita poluição ou são perigosas. E o grande problema, né? Não é só tirar recurso do meio, pessoal. É jogar o resto no meio. Aquilo que a gente não usa mais. Então, a natureza, ela se desenvolveu durante milhões de anos para absorver os restos dos diferentes organismos. O grande problema foi quando o ser humano começou a fazer substâncias que não eram absorvidas pelos diferentes organismos do meio. Por exemplo, micro-organismos, né? E essas sobras de atividades humanas que não são absorvidas pelo meio, a gente chama de poluição. Então, poluição é o ato ou efeito de poluir. Poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluente é o que polui. E na nossa disciplina, atenção, na nossa disciplina, nós vamos usar poluir e contaminar, poluição e contaminação como sinônimos. Tecnicamente tem algumas diferenças, tá? Mas a gente vai usar aqui como sinônimos. Essa poluição, gente, e daí vamos colocar entre aspas, pode vir de fontes naturais, como por exemplo vulcões. Se vocês já acompanharam pela televisão, já viram documentários, os vulcões liberam milhares, algumas milhões de toneladas de poluentes, principalmente a base de enxofre, que vem lá de camadas mais profundas do planeta. Mas o que nos interessa são as fontes chamadas antropogênicas. Antropos, ser humano, gênicas, criadas por. Então, são fontes criadas pelos seres humanos. Fábricas, veículos, vocês. Vocês sabiam, por exemplo, vou falar isso depois numa outra aula, que a grande parte dos rios urbanos no Brasil estão poluídos não por causa de indústrias, mas por causa do esgoto doméstico, das nossas casas. O poluente também pode ser classificado como primário ou secundário. Poluente primário é aquele que o ser humano joga no meio e ele faz um efeito no meio. Por exemplo, o CO2 vindo de carro. E o poluente secundário é aquele que ele se origina do primário e vai formar um novo poluente. Isso é muito comum com agrotóxicos, tá? Se aplica um agrotóxico no campo, o princípio ativo original, ele vai sofrer uma série de degradações e vai produzir outros princípios ativos que podem provocar dano ao meio. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estudar isso com um grupo da Embrapa e de uma universidade da Argentina, a gente até publicou trabalho, o efeito de um derivado da degradação do glifosato no meio ambiente. A gente trabalhou, no caso específico, com minhocas, mas glifosato é um herbicida, um mata-mato, é o mais usado no mundo, na história da humanidade. É o agrotóxico mais usado na história da humanidade. O problema é que ele produz um derivado lá no campo já, devido a condições meteorológicas, micro-organismos, um derivado chamado AMPA. E esse AMPA provoca um dano muito grande no meio ambiente. O glifosato é o poluente primário.
O AMPA é o poluente secundário, porque o glifosato é jogado no meio, vai degradar lá no meio ambiente e daí vai dar origem ao AMPA. Também depende da permanência no ambiente, né? Quanto maior o poluente for ativo no ambiente, mais ele é perigoso. Vamos pegar o caso do glifosato. O glifosato tem meia-vida de 10, 15 dias. Então, em 10, 15 dias, ele se degrada naturalmente a condições físicas, químicas e biológicas, a metade da quantidade, da concentração original dele. Já o AMPA, que é um secundário derivado do glifosato, ele tem meia-vida de mais de 100 dias. Então, ele fica provocando problemas durante mais de 100 dias. E também, a gente pode classificar os diferentes poluentes quanto ao local de poluição, né? Ar, água ou solo. Isso a gente vai discutir com mais detalhe durante a disciplina. Gente, eu acho que uma coisa importante é entender por que a gente está assim hoje. Por que a gente está com tantos problemas ambientais e, por outro lado, por que as pessoas estão se preocupando tanto com esses problemas ambientais? Será que foi sempre assim? Vamos dar uma olhada como foi esse pensamento ao longo da história da evolução do ser humano, principalmente no século XX, que é a grande mudança. Gente, modificações ambientais sempre existiram. Por exemplo, quando caiu aquele meteorito, há 65 milhões de anos atrás, lá no Golfo do México, que daí levantou ele era tão grande, que levantou tanta poeira que cobriu o mundo inteiro. Daí tapou o sol, as plantas morreram os herbívoros, animais que comiam planta, depois morreram os carnívoros, animais que se alimentavam de herbívoros, e assim por diante. Os grandes animais sumiram. Foi um dos grandes eventos de extinção em massa. Isso é uma modificação natural. Dá para evitar? Não. Por mais que os filmes digam que dá para a gente desviar meteoro, não dá ainda, tá? Pelo menos ainda não. São as chamadas modificações naturais. Entre elas, terremotos, erupções, né? Volta e meia, a gente vê grandes terremotos, 9 na escala Richter, que provocam, inclusive, grandes maremotos. Vocês se lembram? Acho que foi 2011, 2012, que um maremoto no Oceano Índico pegou lá Índia, foi até a costa da África e foi até a Indonésia, matando mais de 150 mil pessoas. O maremoto que teve Fukushima, que atingiu Fukushima, explodiu no Japão, na verdade, foi um terremoto seguido de um maremoto. O terremoto foi enorme, mas a usina aguentou. O problema foi o maremoto. Dá para fazer alguma coisa com essas modificações naturais? Não, né, pessoal? Complicado. O que a gente trabalha, principalmente em análise ambiental, é em relação às modificações humanas. Essas são muito mais fáceis de proteger. Professor, o senhor está dizendo que é fácil de proteger o planeta contra as modificações humanas? Por que a gente está tão poluído? Boa pergunta. Se vocês souberem responder, me avise que eu também quero saber. Por quê? Comparando a um terremoto, erupção vulcânica, um meteoro, é muito mais fácil resolver o problema da poluição do ar, da água e do solo causada pelo ser humano. Não é verdade? E essa preocupação já vem há muito tempo, né? Grandes filósofos, naturalistas como Spinoza, Malthus, Darwin, Humboldt, eles já falavam isso. Gente, Darwin, que fez a origem das espécies, né? Ele fez uma grande viagem, se não me engano, de 3 anos, no navio Beagle, e ele parou lá no Rio de Janeiro durante 3 meses. Sabiam disso? E daí ele criticou 2 coisas que ele achava assim o fim da picada. Isso foi na primeira metade do século XIX. Ele primeiro criticou a escravidão, que ele achava um absurdo ser humano escravizar ser humano. E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. O último país do mundo a abolir a escravatura. E depois a gente se pergunta, será que não tem racismo aqui no Brasil? Bom, a gente vê todos os dias aí na TV, né?
E a outra coisa que Darwin criticou foi o desmatamento. Lá por 1830, gente, Rio de Janeiro estava todo desmatado. Hoje tem a famosa o Parque Nacional da Tijuca, né, Floresta da Tijuca. Ela era uma plantação de café quando Darwin chegou no Rio de Janeiro. Era uma plantação de café. Daí eles não tinham mais água, não tinham mais nada, decidiram desapropriar aquela plantação de café, aquelas fazendas, e plantar uma floresta em cima. Eu já falei do Clube de Roma, né, que começou a se reunir na década de 60, e em 1970 publicou um relatório extremamente importante. Por que eles começaram a trabalhar? Por causa da poluição dos rios transnacionais. São aqueles rios que passam por mais de um país. Dois grandes rios, assim na Europa, Rio Reno e Rio Danúbio. O Rio Reno, ele começa lá na França, passa pela Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, e vai desaguar lá no Mar do Norte. O Rio Danúbio, lindo rio, fantástico, enorme, gigantesco, com mais de, acho que 2 ou 3 mil quilômetros de comprimento, ele começa quase ao lado da cidade onde que meu pai nasceu, na Alemanha, e começa como um riachinho bem pequenininho. E ele passa pela Alemanha, Áustria, passa por Viena, Budapeste, na Hungria, e Romênia, Bulgária, Romênia, e vai desaguar lá no Mar Negro, em um estuário lindo, lá na costa da Romênia com o Mar Negro. Esses rios estavam extremamente poluídos. E se você polui em um país, leva a poluição para outro, né? Então, eles começaram a discutir o crescimento que a gente estava tendo, o nosso modelo de crescimento, por causa dos rios transnacionais. E daí vem a década de 50, 60. Vamos entrar em mais detalhes, porque aí começou a grande virada do ser humano em relação ao meio ambiente. Foram nas décadas de 50 e 60 que nasceram alguns dos principais movimentos ambientalistas. E, gente, eles lutavam principalmente contra a contaminação do ar e da água. Foi na década de 50, nas décadas de 50 e 60 que a gente tem o famoso mal de Minamata. Minamata é uma baía no Japão que era caracterizada por ter várias vilas de pescadores. Eles se alimentavam no dia a dia basicamente de frutos do mar. Iam lá, pescavam, traziam para a família. Só que na baía de Minamata tinha uma empresa que jogava seu esgoto direto na baía. E esse esgoto era riquíssimo em mercúrio. Mercúrio, vocês sabem, já devem ter tido toxicologia, é neurotóxico, né? E daí começou a dar um monte de problema. Porque mercúrio, ele tem uma característica, ele sofre bioacumulação. A gente vai falar mais sobre isso na disciplina, mas ele vai se acumulando no corpo. E daí ele reflete em um grande problema. Vocês veem nessas fotos de crianças, fotos com crianças com problemas neurológicos seríssimos. Não conseguiam nem ficar em pé, nem se movimentar direito. Gente, o rio Tâmisa, aquele que passa no centro de Londres, hoje tão limpo, tem até truta que precisa de água cristalina. Ele era um esgoto a céu aberto. Não faz muito tempo, foram na década de 50, 60. O rio Tâmisa era horrível. Ele exalava um cheiro podre. O parlamento inglês, que fica ao lado do rio Tâmisa, junto com o Big Ben, né, o famoso relógio, eles tinham que volta e meia parar as sessões do parlamento por causa do cheiro do rio Tâmisa. Então, tudo isso fez com que as pessoas começassem a mudar um pouco o pensamento delas. Se conscientizar dos problemas ambientais. Por isso a gente chama as décadas de 50 e 60 como décadas da conscientização quanto ao problema ambiental. Gente, aqui tem um link para vocês verem um vídeo no YouTube de um problema de poluição do ar que ocorreu em 1952 em Londres.
Vejam, é muito interessante isso. A poluição que atingiu em dezembro de 1952 na cidade de Londres. Matou milhares de pessoas, tá? Depois peguem a apresentação, abram e vejam esse vídeo. Vocês vão gostar bastante. E daí veio a década de 70. A década de 70 começou com a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente, a Conferência de Estocolmo, capital da Suécia, em 1972. Gente, e eles chegaram à conclusão, por incrível que pareça, que nessa conferência, e só nessa conferência, que poluir é crime. Como assim, professor? Porque poluir não era crime antes, gente. E a partir dessa conferência é que muitos países começaram a fazer uma legislação ambiental. Por isso a gente chama a década de 70 como década da regulamentação e controle ambiental, que a grande parte das leis ambientais começaram a ser feitas no mundo inteiro a partir da década de 70. Foi a década de 70 que teve a crise energética, né? Onde que o preço do petróleo se formou a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles decidiram que o petróleo estava muito barato, eles decidiram aumentar o preço do petróleo. De 4 dólares o barril foi para 12 dólares o barril. Assim, da noite para o dia, ou do dia para a noite. Daí a gente começou a pensar assim, o que a gente pode fazer? Não dá para comprar petróleo do mesmo jeito. A gente começou a valorizar resíduo, separar. No Brasil surgiu o pró-álcool, que é o uso de álcool como combustível. É uma tecnologia típica brasileira, tá? Os primeiros carros a álcool eram tão ruins, pessoal. Inverno de Curitiba, nem com Reza Brava eles pegavam, ligavam. E foi na década de 70 que surgiu a primeira ideia sobre o que é desenvolvimento sustentável. E daí veio a década de 80. A década de 80 foi horrível, pessoal. Economicamente falando, a gente diz que foi uma década perdida, e ambientalmente falando. Na verdade, os problemas ambientais da década de 80 começaram já em 1976. Em Seveso, na Itália, 5 quilos de dioxina. Hoje a gente conhece mais de 200 tipos de dioxina. Extremamente tóxico. Escaparam de uma fábrica. Tiraram as pessoas, mas não tiraram os animais das fazendas. Morreram mais de 5 mil animais. Em Bhopal, na Índia, tinha uma fábrica de produtos químicos da Union Carbide e a Union Carbide, como a Índia não tinha legislação ambiental ainda muito forte, eles fizeram a fábrica lá e não estavam nem aí para a fábrica. Um dia vazou líquido. Dizem que morreram mais de 12 mil pessoas intoxicadas. Isso foi em 1984 e até hoje a área de Bhopal está contaminada. Séria, toda a água de Bhopal está contaminada. Em 1986 explodiu Chernobyl, aqui vocês podem ver uma foto, né? Era um complexo de usinas nucleares na antiga União Soviética, onde hoje é a Ucrânia, bem próximo à Bielorrússia. Inclusive o país mais afetado foi a Bielorrússia e não a Ucrânia. Até hoje, a cidade que foi feita ao lado de Chernobyl, Pripyat, é uma cidade fantasma. Então, vocês veem aqueles filmes e tal, né, de seres humanos todos tortos, nascidos errados, e que estão sendo como fantasmas lá na região de Chernobyl. Não existe nada disso. Eu conheci pessoalmente, inclusive, um grande especialista russo, na época, soviético, que trabalhou com alguns grupos de fauna lá na região de Chernobyl, tá? E não foi assim. É claro que a radiação extremamente alta, ela vai ficar durante milhares de anos uma área fechada, mas não surgiu nenhum bicho de 3 cabeças ou coisa assim. Em 1989, um superpetroleiro chamado Exxon Valdez bateu numa rocha no litoral do Alasca e espalhou petróleo cru por uma grande área.
A Exxon, empresa de petróleo, teve que pagar US$ 1 bilhão em multa e gastou mais US$ 1 bilhão para limpar o local. Mas até hoje, mais de 30 anos depois, ainda nas praias, em algumas praias do Alasca, jorra petróleo. Foi na década de 80 que começou no mundo inteiro, e o Brasil foi um dos pioneiros, com o chamado EIA-RIMA, Estudo de Impactos Ambientais, Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente. Antes de você instalar uma empresa, você tem que passar por uma série de legislações, cuidados, estudos. Isso é o espírito do EIA-RIMA. Por isso que a gente chama a década de 80 como década da legislação específica de novas indústrias. Na década de 80 ainda foi criado o Superfund nos Estados Unidos, uma linha de crédito para reabilitar áreas contaminadas, por causa desse caso aí, que vocês veem as fotos, o Love Canal. Existia numa região dos Estados Unidos um conjunto habitacional, essa foto de cima à direita, um conjunto habitacional, e embaixo do conjunto corria um túnel onde que uma empresa química com anuência do governo depositou milhares de tambores com produtos extremamente tóxicos. Só que esses tambores eles foram enferrujando, liberando, e por capilaridade esses produtos tóxicos subiram até a superfície nesse conjunto habitacional. E daí foi tudo contaminado. Depois de uma luta jurídica muito grande, os habitantes dessa região conseguiram processar a empresa e o governo americano. Eles tiveram que pagar todos os tratamentos de saúde e outros locais para as pessoas morarem, e a reabilitação da área contaminada, que é essa foto grande abaixo. Em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal. Montreal é uma cidade no Canadá, onde foram eliminados da face da Terra os clorofluorcarbonos, aquilo que fazia o buraco na camada de ozônio. Em 1987 também, a Harlem Gro Brundtland, que era uma norueguesa secretária-geral da ONU, liberou o relatório chamado Nosso Futuro Comum, depois foi apelidado de Relatório Brundtland. E daí surgiu o conceito que hoje utilizamos para o que é desenvolvimento sustentável. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra uns 10, 15 anos atrás da Harlem Gro Brundtland, e ela é uma cabeça ambiental de outro nível. Em 1989 foi assinado o Acordo da Basileia. Basileia é uma cidade da Suíça, sobre o movimento transfronteiriço de resíduos. Isso o que é? A exportação de lixo. Basicamente isso. Até hoje, em 2015, eu fui para Gana, na África, e eu vi em Accra, a antiga capital de Gana, mas ainda a maior cidade do país, Gana. Gana faz fronteira com Nigéria, só para vocês terem uma ideia onde fica, perto de Camarões, etc. E eu vi milhares de computadores jogados numa favela, que era um lixo da Europa, dos Estados Unidos e, quem sabe, até do Brasil. Então, para evitar isso, foi assinado o Movimento Transfronteiriço de Resíduos, onde que você não podia mais exportar resíduos que não fossem para ser utilizados como matéria-prima em um processo industrial. Foi na década de 80 que a gente começou a ver a legislação em um ângulo defensivo. Não mais de um ângulo defensivo, perdão, mas de um ângulo proativo. Até lá, as empresas, as pessoas viam assim, tem que respeitar essa porcaria de legislação. Hoje não. A gente ainda tem gente que pensa assim, né? Mas hoje a gente já pensa, a legislação ambiental veio para nos ajudar. E foi aí que a questão ambiental entrou na discussão do ser humano no dia a dia. E daí veio a década de 90. A gente já estava conscientizado, a gente já estava com legislação, a gente já estava com controle ambiental, e agora a gente vai mudar a cabeça de cada um. As pessoas, empresas começaram a ver que vale a pena comprar algo mais caro, pagar mais para ter melhor qualidade de vida.
A gente começou a repensar o uso de matérias-primas escassas, o uso de energia, né? Foi na década de 90 que surgiram as lâmpadas fluorescentes, e já começando com as lâmpadas tipo LED. As lâmpadas tipo LED entraram nos anos 2000 com mais força. Mas a gente tinha lâmpada incandescente, gastava muita energia. E na década de 90 surgiram as lâmpadas fluorescentes. E daí, nos anos 2000, comercialmente, as lâmpadas LED. A gente começou a dar mais ênfase para a reciclagem. Curitiba começou com o programa de lixo quando é lixo em 1989 para 1990. E a gente começou a repensar o desperdício dos nossos recursos e dos nossos resíduos. Daí veio a Rio 92, Eco 92, que depois de 20 anos de Estocolmo 72, o mundo se reuniu para discutir meio ambiente. Na Rio 92, a gente mudou totalmente o nosso ponto de vista. A gente partiu de ações isoladas e localizadas para a defesa do meio ambiente para uma grande preocupação da humanidade. Surgiram os conceitos de gestão ambiental, certificação ambiental, ISO 14001, atuação responsável da indústria química. Se modificaram as relações entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores. Eles começaram a pensar assim, gente, por que a gente não pode se unir? Em vez de ficar um brigando com o outro, por que a gente não pode se unir? Foi na década de 90 que as empresas deixaram multas e autuações em segundo plano. Como assim, professor? Não, é simples. Tem algo chamado responsabilidade solidária. Então as empresas começaram a pensar assim, eu vou fazer a minha parte. Eu vou mostrar para o mundo que eu me preocupo. Se eu me preocupo e faço tudo certo, multa e autuação vai ser besteira. Não vai ter. Né? As empresas começaram a ver a questão ambiental não mais como um problema, mas como uma solução maior. Ganhar nichos de mercado, ganhar diferencial perante seus concorrentes. Né? Então, isso foi um grande avanço. Mas, professor, tem empresa que ainda faz tudo errado. Tem, pessoal. Tem. Fazer o quê? Paciência. Gente, eu quero interromper um pouco o compartilhamento. Vocês ainda estão aí? Ainda estão aí, pessoal? Sim. Pessoal, então, a gente viu a grande evolução do pensamento do ser humano quanto à questão ambiental nos últimos 50, 60, 70 anos. E é por isso que hoje a gente tem uma preocupação maior. Mas, professor, tem muita gente que não está nem aí, né? Principalmente o nosso ministro do Meio Ambiente, né? Vamos arrastar a boiada lá junto, né? E olha que eu sou agrônomo, hein, gente? Eu defendo o agronegócio. Vocês vão ver, defendo o agronegócio. Mas o agronegócio feito com responsabilidade social e ambiental. Então, hoje a gente pensa de uma maneira muito diferente. O meu pai, gente, já morreu faz 20 anos. Meu pai era de 1926. Ele passou a Segunda Guerra Mundial, passou um monte de problema. Ele não estava nem aí para esse negócio de meio ambiente. Ele fazia o que vinha na cabeça dele. Hoje a gente acha isso um absurdo. Você tem que fazer como pensando em meio ambiente também. Pessoal, só dando um aviso. A nossa aula sempre começa às 8 da noite e ela pode ir até às 10. Pode terminar antes, mas pode ir até às 10. Das 10 não passa, tá, gente? Porque é a nossa aula normal, tá bom? Vamos lá, então. Alguma pergunta até agora, pessoal? Dúvidas? Gente, se sintam à vontade, vocês podem interromper lá, dê um grito. Próximo.
Na verdade, eu estava olhando aquele vídeo que você colocou ali no YouTube, né, da névoa lá, de 1952. Achei uma coisa, algo que similar ao que a gente está vivendo hoje, o uso de máscara. Ah, mas por motivos diferentes, né? Né, por motivos diferentes, exatamente. Eu falei assim, nossa, naquela época, por causa daquele nevoeiro e tudo, né, o pessoal usava máscara por causa da pneumonia e tudo mais, e de uma outra maneira é o que a gente está vivendo hoje, né, tipo, uso de máscara, pneumonia e tudo mais, assim. Olha, gente, na São épocas semana. diferentes, situações diferentes e algo parecido, né? E na semana do meio ambiente da Uniandrada, eu dei uma palestra sobre a relação do meio ambiente com com o SARS-CoV-2, né? Tem vários trabalhos mostrando que quanto mais o desmatamento, maior a possibilidade do ser humano entrar em contato com micro-organismos que ele não conhecia. Sim. Se a gente desmata menos, a gente só vai ficar em contato com os micro-organismos que a gente já conhece. Mas quanto mais o ser humano entra em meio ambiente natural, região autossustentada, maior a probabilidade de a gente achar outros micro-organismos novos que a gente não conhecia. Por isso, o Carlos Nobre, grande especialista em meio ambiente brasileiro, ele falou assim: o Brasil tem muita sorte, porque a epidemia poderia ter começado com o desmatamento da Amazônia. E é bem capaz de logo, logo começar uma grande epidemia por causa do desmatamento. O ser humano vai entrando cada vez mais fundo na floresta. Pode achar coisas que não seriam muito legais para a saúde do ser humano. Por que acontece na China? Não, ó, gente, desculpa, mas não acreditem que o vírus foi fabricado, tá? O porquê que acontece na China? A China tem uma população 5 vezes maior que a do Brasil e uma área menor que a do Brasil. Então, eles têm uma densidade populacional muito maior. A probabilidade de um chinês entrar em contato ou de um indiano entrar em contato com uma bactéria nova, um vírus novo, um fungo novo, é muito maior que a de um brasileiro, tá? Mesmo porque a densidade populacional na Amazônia, por exemplo, é baixíssima. Não dá para comparar com a da China. Vamos lá, então, vamos continuar. Aqui já estamos quase terminando, pessoal, não falta mais muito. Agora, a gente precisa ver alguns conceitos. O primeiro conceito é poluição ambiental. Então, a gente diz que poluição ambiental é a ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material ou energia mesmo, atuando sobre os grandes compartimentos, água, solo e ar, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo sobre o meio ambiente. Atenção, ação ou omissão. Omissão é não fazer algo em prol de alguma coisa. Descartar material ou energia nos grandes compartimentos ambientais, água, solo e ar, e provocando um desequilíbrio. Isso é poluição. Pode ser um desequilíbrio pequeno ou pode ser um desequilíbrio gigantesco. O efeito da poluição. Ah, gente, isso vocês estão cansados de ver, né? Degradação da qualidade ambiental, da saúde, segurança, qualidade de vida, de toda a biota, né, de todo o grupo de organismos, da estética. Eu sempre falo, alguém gostaria de morar do lado de um lixão? Não, né? E da parte sanitária. E daí pega disparado junto à profissão de vocês de biomédicos. O grande problema é que a poluição tem origem complexa. Quem está poluindo o ar? Você pode dizer que a poluição do ar hoje em Curitiba é por causa de uma coisa só? De uma empresa? Não. Vai tudo misturando. Então, a origem é complexa. E os efeitos são difusos. Eles se espalham pelo meio. Então, se você poluir o ar lá na cidade industrial, você vai sentir lá no Boa Vista. Do outro lado, 30 quilômetros de distância. Até mais, né? A gente sabe de poluição do ar no Ártico, no Polo Norte. Mas lá não tem indústria.
vem de milhares e milhares de quilômetros longe. As consequências são cumulativas e crônicas. Cumulativas porque vai se acumulando na pessoa, e crônica porque demora muito tempo. E daí vem um problema, né? A despoluição. Normalmente ela é complexa e muito cara. Até hoje no Rio Tietê, lá em São Paulo, aquele rio que dá para fazer o milagre de andar sobre as águas, né? Passa no centro de São Paulo, já gastaram mais de 10 bilhões de reais e o rio continua muito poluído. As soluções podem ser desde soluções locais, como despoluir o rio do lado da tua casa, até soluções globais, como diminuir a emissão de gases do efeito estufa, o Acordo de Paris, que foi assinado alguns anos atrás. Um outro conceito muito importante, que daí eu quero que vocês prestem muita atenção, é o tal do desenvolvimento sustentável. O que é isso? É para comer, para beber, para respirar, para olhar? A gente fala que desenvolvimento sustentável, e esse conceito surgiu no relatório Brundtland, em 1987, Nosso Futuro Comum, é o desenvolvimento que visa atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Isso significa o quê? Professor, posso ter um carro? Pode. Professor, posso ter um celular? Pode. Professor, posso ter uma casa? Pode. Professor, posso viajar? Pode. Só não exagere. Você não precisa gastar todos os recursos do meio para se satisfazer. Lembre-se que teus filhos, teus netos, teus bisnetos, pessoal, de cada um de vocês aí que está me olhando agora, eles também precisam os mesmos recursos que vocês estão utilizando. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é: eu posso atender as minhas necessidades no presente? Posso, sem exagerar, porque as próximas gerações precisam dos mesmos recursos. Isto é desenvolvimento sustentável. Use, mas não abuse. E a gente tem que mudar um monte de conceitos nossos do dia a dia para fazer essa tal de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a gente primeiro tem que levar em conta que a poluição industrial é basicamente desperdício e ineficiência. Se entra 100 quilos de matéria-prima, sai 90 quilos de produto. Ué, professor, entra 100 quilos de matéria-prima e sai 90 quilos de produto? Tem um negócio aí, 10 quilos perdido. O que é isso? Resíduo. Poluição do ar, da água, do solo, resíduo sólido. Isso é desperdício e ineficiência. Por isto que veio a tal da qualidade total, para aumentar a eficiência de processos, reduzir a produção de resíduos e aumentar a produção de produto. Aumenta o lucro. Toda empresa quer isso. Hoje a humanidade sabe muito bem que desenvolvimento econômico tem que ver com qualidade de vida. E por isso começou a se difundir o conceito que economia sadia necessita ambiente sadio. Um outro conceito que é muito importante para a gente em análise ambiental. O que é tal da qualidade ambiental? A gente fala que qualidade ambiental é atendimento aos requisitos de natureza física, química, biológica, meio ambiente, social, econômica, tecnológica. Professor, o que tem a ver social, econômica e tecnológica com meio ambiente? Se lembram que eu falei para vocês que o ser humano faz parte do meio? Vocês fazem parte do meio ambiente? Se lembram disso? Então, quando a gente fala de qualidade ambiental, a gente tem que pensar no ser humano também. Por isso, qualidade ambiental é qualidade física, química, biológica, social, econômica e tecnológica. De tal maneira que assegurem a estabilidade das relações ambientais nos ecossistemas no qual se inserem as atividades. É uma visão meio antropocêntrica em função do ser humano, mas é uma visão interessante. Já é um avanço em relação ao que tinha antes.
Gente, professor, o senhor falou, eu fico vendo lá fora, tá tudo poluído, tá tudo problemático, os rios estão todos poluídos, eu tenho renite por causa dessa maldita poluição do ar, professor. Daí pode vir uma pergunta, mas como cuidar de tudo isso? Eu falo para vocês, gerindo a atividade humana em relação à questão ambiental. É o que a gente chama hoje de a grande área da gestão ambiental. E ela começa por um ponto muito importante. Sem esse ponto, a gente não faz gestão ambiental. Gente, eu sou especialista em gestão ambiental. Eu trabalho com gestão ambiental há mais de 20 anos. E posso falar isso para vocês. Sem monitoramento, não se faz gestão ambiental. E essa é a base da análise ambiental. A resolução 78 do Conselho Federal de Biomedicina, aquela que dispõe sobre o ato profissional do biomédico, espero que todos vocês tenham lido, porque eu não sou biomédico, mas eu li a resolução 78, fala de todas as atribuições e fala que o profissional habilitado em análise ambiental é uma das habilitações do biomédico, pode realizar análises físico-químicas, microbiológicas, para saneamento do meio ambiente, incluindo análises de água, ar e esgoto. A gente pode dizer que o analista ambiental, aquele que faz análise ambiental, ele pode ir muito mais longe, inclusive. Pode dar assessoria em questões relacionadas ao meio ambiente, coordenar inspeções ambientais, fazer monitoramento de amostras de água e de solo, controlar e atualizar licenças ambientais das empresas junto a órgãos de fiscalização e vigilância sanitária, desenvolver e implementar projetos que visem a diminuição do impacto sobre o meio ambiente, administrar processos para obtenção de licenças e autorizações ambientais, diagnósticos, pareceres, relatórios de controle, atendimento aos agentes de fiscalização, treinamento, inclusive em educação ambiental e assim por diante. O analista ambiental, ele pode fazer o planejamento ambiental, organizacional, estratégico, fazendo com que as empresas, as atividades humanas, executem no dia a dia as nossas políticas nacionais de meio ambiente. A PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional do Saneamento Básico, que até agora, dias atrás, teve um novo marco, né, uma nova evolução, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e assim por diante. Então, vocês, como analistas ambientais, podem trabalhar na regulação, controle, fiscalização, licenciamento, auditoria ambiental. É claro que a grande área, sem dúvida, é monitoramento ambiental, e isso a gente precisa de muitos profissionais capacitados que tenham vontade de trabalhar com isso. Mas vocês ainda podem trabalhar em gestão, proteção e controle ambiental, ordenamento de recursos florestais e pesqueiros, conservação de ecossistemas e estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambiental. Mas, gente, o que vocês têm que ter para isso? Para ser analista ambiental? Uma coisa que eu vou encher o saco de vocês. Vou falar aula que vem e vou falar depois em cada uma das aulas. Conhecimento e legislação. Básico. Com legislação na área ambiental, você está meio caminho andado. Vocês precisam ter noção de normas técnicas de proteção ao meio ambiente e de vigilância sanitária do Brasil e ter curso superior completo em biomedicina, ciências biológicas, química ou gestão ambiental. Isto aí, pessoal, deixa eu entrar aqui de novo. E vocês, como biomédicos, podem e devem trabalhar em análise ambiental. Vocês fazem parte de um dos grupos profissionais mais importantes para trabalhar em análise ambiental. Hoje a gente vê várias outras profissões, e até algumas que não têm muito a ver
como administradores de empresa trabalhando em análise ambiental. Porque vocês precisam ocupar esse nicho de mercado também para vocês. Fora, gente, que é uma área fantástica, eu amo de paixão, vocês vão notar isso durante as aulas, e eu quero passar essa paixão para vocês. Pessoal, dúvidas? Já são 9h30. Dúvidas, pessoal? Alguém quer conversar, trocar alguma ideia, tirar uma dúvida, trazer uma experiência para a gente? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vamos falar, vamos falar. Eu sei que muitos... Pessoal, tá todo mundo aí? Ou é só o Avni que tá aí, só a fotinho? Não, aqui também, professor. Eu tô vendo a Franciele, mas e o resto? Ó, o Natan entrou, que não tava, a Édera. Édera que se pronuncia? Como se pronuncia? Fala. É a Manu e Manuela. Não, por que tá Édera aqui? Eu usei o notebook da minha filha. Ah, tá. Édera é minha filha. Tá bom, então. Me desculpa. Eu não decorei o nome de todo mundo ainda, gente. Vou decorar, calma. Eu tive uma professora na graduação no primeiro semestre, botânica. Ela disse assim na primeira aula: semana que vem eu sei o nome de todo mundo. E apostou uma Coca-Cola com a gente. Na semana seguinte, nós tivemos que pagar uma Coca-Cola para ela. Ela entrou na sala, começou a falar o nome de todo mundo. Não me perguntem como, gente. A mulher era assim um desbunde. Eu não sei como. Eu não sei como. Eu tenho uma dificuldade para isso. Por isso, não fiquem bravos se eu não me lembrar o nome de todo mundo, viu? Juliana, o Dudu foi dormir já? Ah, tá. Ótimo. Já tá tarde, né? Gente, estou esperando. Alguma coisa? Natan, quer falar alguma coisa? Não. Parece aqueles programas. Você troca isso por aquilo? Não! Troca o papel higiênico por um carro? Zero? Não! Vamos começar a fazer essas brincadeiras com quem não aparece aí. Gente, mas falando sério, o importante para mim é que vocês entendam o máximo possível, cresçam, evoluam cada vez mais, tá? Isso é o mais importante para mim. Se vocês assistirem a gravação depois, tudo bem, sem problema, mas não percam as aulas, porque é nas aulas que a gente pode conversar, trocar experiências, eu vou ensinar o caminho das pedras, e mais ainda, vocês perguntarem. É isso que é o mais legal de tudo na aula. Estejam à vontade. Eu juro que eu não vou bater em ninguém que fizer pergunta, tá? Juro pelo meu pai que já morreu, tá? Eu não vou bater em ninguém. Não vou. Online é difícil mesmo. Mas a gente Se vai você fazer aula, tacar o giz assim, ó, na canapé. Você sabe que eu tenho giz aqui em casa, eu tenho apagador, daí eu vou estragar meu monitor, né? Vou estragar meu computador. Mas, falando sério, estejam à vontade, pessoal, tá? Toda aula eu vou abaixar a gravação e espero que na mesma noite ainda eu já coloque a gravação lá para vocês. Não se esqueçam da atividade de frequência. Vocês têm uma semana para responder. A nossa aula é toda segunda noite. Vocês têm até domingo, 23h59 para responder. Mas, gente, eu garanto para vocês, em 5 minutos vocês respondem, tá? O importante é que vocês respondam. Pensem e respondam. Não se preocupem se responderem errado. Não vai valer nota, só vale a presença. Mas, de novo, eu vou dizer assim, para meio entender... Não, como é? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Klaus, você está falando demais, Klaus. Façam, prestem atenção na pergunta. Eu não sei, eu estou dando muita chance para esses alunos. Eu tenho que ser um professor mais ruinzinho. Eu estou dando muita chance. Vamos ver se alguém pescou.
pescou no ar. Eu só Isso acho com certeza, né, professor? Nós te amamos. faz bem para a saúde vocês irem na atividade de frequência, pensarem, responderem com calma. Primeiro verem a aula, né? Assistirem a aula e depois a atividade de frequência. Não se esqueçam do material complementar, é sempre um material legal para vocês, tá? E eu vou colocar todas as aulas pelo menos no dia anterior, tá? Pelo menos no dia anterior. Raramente eu coloco a aula no mesmo dia. Raramente. Eu preciso estar doente e ter passado por algum problema. Outra coisa, eu vou entrar na aula sempre às 8 horas. 2 para as 8, 1 para as 8 ou 8 horas. Mas se eu me atrasar é que aconteceu alguma coisa no meu computador, porque eu não me atraso. Eu sou daqueles alemão chato, sabe? Que já fica assim, ai, atrasa, ai, não vai atrasar, ai, eu tô ficando nervoso, ai, eu não aguento atraso, tá? Mas sem problema, vocês tentem entrar às 8 horas também, que às 8 eu vou começar, porque quem entrar depois das 8, eu vou ter que parar a aula para liberar a participação, tá? Então, tentem sempre entrar às 8. E vai no máximo até 10 horas da noite. Prometo para vocês que não passa das 10. O meu presencial, pessoal, só para vocês não tiveram aula comigo, eu começo às 7h15 da noite e vou até às 10 no meu presencial. Eu sou bem rígido, não, sei lá, consciente, sei lá o quê. Mesmo porque vocês pagam, merecem ter um serviço com a melhor qualidade dentro do tempo estipulado, né? Então, eu sempre aproveito o máximo possível do meu tempo em sala de aula também, tá? Com matéria, com discussões, com trabalhos e laboratório, etc. Quando a gente voltar da pandemia, pessoal, aí vem uma opinião particular minha, do Klaus, não é da Uniandrade, não é do William, não é do curso de biomedicina, é minha. Eu acho que a gente só vai voltar em outubro, infelizmente. Atingimos 100 mil mortos esse final de semana. 100 mil mortos, pessoal. 100 mil mortos. Eu já tive o desprazer de ver amigos meus, inclusive formados em curso superior, na área de saúde, falar, mas é tudo mentira, eu vi no Facebook que estão falsificando certidão de óbito, dizendo que é Covid-19 e morreu de outra coisa. Gente, mesmo que eles tenham falsificado 50% dos casos, vamos dizer que falsificaram, 50% dos casos dá 50 mil mortos, gente. É pouco? Não. É ainda assim muita gente. E vamos partir para outra ideia. E se for tua mãe, teu pai, teu tio, teu irmão, tua irmã, primos, um amigo bem próximo, eu não sei se alguém de vocês já teve essa tristeza, eu ainda não tive, mas eu já tenho amigos que perderam pessoas muito próximas. Eu não gostaria que fosse minha mãe ou alguém da minha família. Eu acho que vocês também não, né? Daí vem outras pessoas falam, mas o câncer mata tanto quanto. É por isso que a gente o mundo inteiro gasta bilhões de dólares por ano em pesquisa contra câncer. Mas a zika, a chikungunya, a febre amarela, a dengue matam 20, 30 mil por ano. E é por isso que a gente faz campanha, é por isso que a gente faz vacinação, é por isso que a gente vai na casa das pessoas para tirar água parada para o mosquito não se reproduzir. Qualquer vida que a gente perde é uma vida preciosa. Então, infelizmente, a gente tem que ficar aqui no ensino remoto. E é por respeito a vocês, é por respeito a nós, pelos funcionários da Uniandrade, é por respeito às nossas famílias, para a gente não levar nada para casa, né? E, de repente, que Deus faça que nunca aconteça, mas morrer alguém próximo da gente,
porque a gente trouxe para casa. A minha mãe é minha vizinha, ela tem 80 anos. Eu tenho pavor de levar alguma coisa para ela. Ela mora sozinha, volta e meia eu tenho que ir lá. Mas eu tenho pavor de levar alguma coisa para ela. A gente tem que se cuidar, né? Mas, olha, pessoal, a gente vai voltar no presencial ainda esse semestre. Eu tenho quase que certeza absoluta. A chance de a gente ficar o semestre inteiro no remoto, para mim, é uma chance remota, muito pequena. A gente vai voltar. E daí eu vou voltar com vocês, a gente vai dando a matéria, e vou voltar com vocês lá no laboratório. Eu quero mostrar algumas coisas legais em análise ambiental. Eu tenho preparado para vocês também uma visita a laboratórios de análise ambiental lá no TFPR, ali no Ecoville. O grande problema é que a UTFPR está fechada mesmo, nem ensino remoto eles têm. O UFPR e a UTFPR até não tem, nem ensino remoto tem. Eu tenho vários amigos que são professores lá, e meu irmão é professor numa federal no Rio Grande do Sul, ele está sem fazer nada, aquele vagal lá. Nem aula ensino remoto ele está dando. Eu falo isso, é um vagal mesmo, assim, até eu queria, pô. Né? Ganha para não fazer nada. Não é boa assim, gente? Mas nós, professores da Andrade, nós estamos trabalhando o dobro para trazer o conhecimento para vocês, tá? Mas a gente vai tentar daí fazer o máximo possível de aulas práticas em laboratório, agitar bastante. Vocês vão ter que colocar a mão na massa, coletar água lá do Rio Barigui, né? Vamos ver quem vai ter coragem, né? Para a gente analisar em laboratório, tá, pessoal? Se alguém tem alguma coisa a falar mais? Então, fale agora ou se calem para sempre. Não, tô brincando, hein, gente? Tô brincando, por favor. Gente, quero ver vocês terça-feira que vem, às 8 da noite. Já vai estar lá o link, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, com o mesmo bate-professor. Tá bom, gente? Quero ver vocês. Estou esperando vocês. Até lá, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Isso, Tchau. Maia, terça-feira. Não, perdão. Segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô maluco, gente. Maiara colocou aqui, desculpa. Maiara colocou no chat. Terça? Não, segunda, gente. Segunda, desculpa. A professora erra, tá, gente? É que eu tenho aula na terça-feira, tá? Toda segunda, 8 horas da noite, no link que eu vou fornecer para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau.